Você trouxe a palavra de Deus? Trouxe? Então abra comigo, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo 19. Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 19. Eu vou ler o versículo 17 e 18. Localize, por favor. Veja se tem alguém aí perto de você também, sem o Evangelho. Se tiver alguém perto de você, sem o Evangelho, mostre para essa pessoa o local da nossa leitura. Novo Testamento, Evangelho relatado por João, capítulo 19, versículo 17 e 18. Quem já achou aí, digam glória a Deus. Então vamos ler. Diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Amém? Vou ler de novo. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Eu vou ler pela terceira vez e gostaria de ouvir todos que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, em São Luís, no Maranhão, repetindo em seguida bem alto e bem forte. E levando ele, mais alto para todo o Brasil ouvir, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Quantos creem que é assim que está escrito que aconteceu? Que Jesus foi crucificado nesse monte chamado Calvário, ao lado de dois ladrões. Você crê que essa palavra é verdadeira? Então faça o seguinte: desocupe as mãos, deixe a Bíblia aí no assento, e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor salva de palmas possível. Isso, minha gente, vamos aplaudir. E eu quero que enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga bem alto: glória a Deus. Mais alto, aplauda e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, a tua palavra será pregada agora e eu não tenho nada para dizer. É necessário que venha o teu Espírito Santo. Tome agora a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro. Meu Deus, eu quero que o Senhor prepare a mente para entender, os ouvidos para ouvirem, o coração para receber, e que a tua palavra, meu Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor, sente-se. O texto que nós acabamos de ler mostra Jesus chegando no Monte Calvário. O Monte Calvário leva o nome também de Gólgota. São dois idiomas diferentes. Então um deles em hebraico é Gólgota, em outro idioma é Calvário, que traduzido para o português seria caveira, Monte Caveira. E sabe por que tem esse nome? Porque alguns anos atrás, a aparência do Monte Calvário lembrava muito uma caveira, um crânio. Hoje nem tanto. Eu vou confessar para você que hoje, se você for a Israel hoje, você vai olhar e não vai
ter uma sensação de que aquilo parece uma caveira por conta da ação do tempo. Mas há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quem olhava para o Monte Caveira via facilmente o buraco dos olhos, a ponta do nariz, o formato de um crânio. E foi naquele monte que Jesus foi crucificado. Ali ele vai receber as feridas nas mãos e nos pés, e muito sangue será derramado. Eu quero falar hoje com você sobre as feridas que Jesus recebeu no Monte Calvário e as feridas que ele recebeu na cruz. Por isso é importante que você me acompanhe, não só aqui no Evangelho segundo João, capítulo 19, mas também em outros textos que nós vamos ler. Aqui está escrito que quando ele chegou nesse monte, o crucificaram e com ele outros dois. Quer dizer que Jesus não estava sozinho. Junto com ele na cruz, tinham outros dois homens. E esses dois homens que estavam ali eram bandidos da pior espécie. Ninguém recebia a morte de cruz se não fosse um bandido da pior espécie. Pastor, mas por que Jesus está sendo crucificado então, se ele não é nenhum bandido? Lembre-se, a cruz que Jesus foi crucificado não era dele. De quem era aquela cruz, minha gente? Você sabe? Aquela cruz era de Barrabás. Lembre-se que antes de pregar Jesus na cruz, Pilatos fez aquela cena: quem vocês querem que eu solte? Está aqui Barrabás, um bandido, um homem mau, e daqui do outro lado, Jesus de Nazaré. A cruz do Barrabás já estava pronta. O Barrabás já estava sentenciado à morte, já sabia que iria morrer. Então a cruz que Jesus está levando não era dele. Aquela cruz era de Barrabás. Mas posso dizer que aquela cruz também era minha, aquela cruz também era sua, porque ele estava pagando o pecado de todos nós. Esses dois homens foram pregados ao lado de Jesus e um pouco mais à frente eu vou falar sobre eles. Agora eu quero te falar como é que era que se crucificava uma pessoa. Você já sabe que o crucificado tinha que levar a cruz até o local da execução. E quando chegava lá, como é que funcionava? Eles colocavam o madeiro deitado no chão, a cruz no chão, e aí eles colocavam a pessoa deitada no chão em cima da cruz, para que fizessem a fixação. Era comum eles amarrarem os braços da pessoa, porque é uma questão de instinto. Você está com a mão aqui, se alguém vem para dar uma martelada, o que você faz? Você tira a mão. Então era normal que o crucificado puxasse a mão na hora que fosse receber o golpe. Então eles amarravam bem os braços da pessoa. Muitas vezes, isso dependia muito de quem iria executar aquele suplício. Se a pessoa que fosse fazer a crucificação fosse muito maldosa, de propósito eles puxavam o braço do crucificado até deslocar o ombro. A dor era imensa. E aí eles iam pregar a pessoa. Quando você vê a pintura de Jesus pregado numa cruz, ou você provavelmente já viu uma imagem de escultura representando Jesus numa cruz. Quem já viu uma imagem assim? Pois é. Geralmente as imagens mostram Jesus com as mãos, as palmas das mãos pregadas. É possível que tenha sido feito assim? É possível, mas não é provável. O mais provável é que as pessoas que eram crucificadas fossem crucificadas pelos pulsos. Porque aqui você tem ossos, você pode pegar aqui que você vai sentir o osso. E aqui você tem artérias. O que eles queriam fazer com a pessoa crucificada? Queriam fazer ela morrer. Então, quanto mais sangue ela vertesse, mais rápido ela morreria. Além de que eles precisavam que a pessoa ficasse na cruz, pendurada lá. Se eles amarrassem e apenas pregassem as mãos, o peso do corpo da pessoa podia fazer rasgar a carne da mão e a pessoa despregaria da cruz.
Então eles pregavam por entre os ossos. Todas as vezes que a gente vai ao médico para fazer qualquer tipo de procedimento, ou até mesmo quando você vai num dentista para fazer um procedimento, qual que é a primeira pergunta que você faz quando chega lá, quando você é preparado para fazer aquele procedimento? A pergunta que ninguém deixa de fazer é: tem anestesia? Não é assim, gente? Porque ninguém gosta de sentir dor. Jesus vai ser pregado, imagina isso. Os historiadores dizem que eram pregos enferrujados, de cerca de 20 centímetros cada. Não era um bisturi, que é aquela lâmina que o médico passa com a maior delicadeza e aquilo lhe corta todas as camadas de pele e de carne. Não era um bisturi. Não era uma coisa feita para cortar. Era um prego cego. Ele ia entrar na força da marretada. Então eles colocavam aqui na região do pulso e batiam com toda a força até aquilo rasgar a carne, atravessar os nervos, sair do outro lado e fixar o pulso da pessoa na madeira. Você consegue imaginar a dor que era isso? O crucificado gritava de tanta dor. As artérias da região do pulso se rompiam. Você já viu alguém com uma artéria rompida? O sangue nas veias, ele corre lentamente, mas nas artérias não. Nas artérias o sangue corre rápido. Então, uma artéria rompida, o sangue jorra. O sangue de Jesus, quando ele recebeu a ferida nas mãos, nessa região aqui dos pulsos, subiu. O sangue jorrou. A dor era imensa. Mas isso que acabou de acontecer de um lado, vai acontecer do outro. Antes que ele tivesse tempo de processar a dor que ele estava sentindo aqui, puxam o outro braço, deslocam o ombro, amarram e vão bater de novo com marretadas até sair do outro lado. E depois de feito isso, eles vão pregar os pés. Você mais uma vez foi enganado pelas figuras, pelas esculturas que você viu. As pessoas não eram crucificadas com o peito do pé. O prego não atravessava o peito do pé. Há uma evidência arqueológica que foi encontrada no ano de 1968, um ossuário. Um ossuário é uma caixa cheia de ossos. E nas escavações em Israel encontraram essa caixa cheia de ossos e encontraram muitos ossos ali, e um deles chamou a atenção. Era um osso de calcanhar. E nesse osso tinha um prego atravessado dentro do osso, de uma ponta na outra e com uma arruela do outro lado. Fizeram o teste do carbono 14 e confirmaram, era do primeiro século. O que prova que as pessoas eram crucificadas não pelo peito do pé, mas sim pelo osso do calcanhar. Você consegue imaginar a dor? Isso tudo era feito com a pessoa viva, sem anestesia. E quanto mais a pessoa gritava de dor, mais energia, mais adrenalina dava para os algozes que estavam promovendo aquela sessão de tortura. A palavra de Deus até fala de um tipo de anestésico que eles davam. Está escrito no Evangelho que ofereceram para Jesus. Eu quero ler para você Marcos capítulo 15, versículo 23. Leia comigo aí. Marcos capítulo 15, versículo 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. O que é o vinho com mirra? Vinho com mirra era uma mistura que eles faziam, que era tão forte, que a pessoa que tomava isso aqui, ela ficava um pouco aérea, ela não sentia tanto a dor. Era como uma pessoa que vai para um médico com tanta dor, mas tanta dor, que eles aplicam morfina para a pessoa conseguir suportar a dor. Quem está compreendendo aqui? Ofereceram para Jesus. Mas o Evangelho diz o quê? Mas ele não o tomou. Por que que Jesus não quis tomar o vinho com mirra? Porque ele sabia que se ele tomasse aquilo,
e amenizar a dor. E ele precisa sentir a dor, porque a palavra diz que ele iria ali para a cruz para levar sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então, depois de fazer esse procedimento nas mãos e nos pés, era chegada a hora de levantar a cruz. Te lembrando, tudo isso que eu te contei até agora era feito com a pessoa deitada no chão em cima do madeiro da cruz. Como é que você acha que eles levantavam a cruz com a pessoa pregada? Só tem uma maneira: cordas. Amarravam cordas nos braços da cruz, tinha um buraco já cavado no chão, antecipadamente. Eles puxavam com cordas, iam levantando o corpo da pessoa, levantando, arrastando a cruz até que ela entrasse naquele buraco. Quando a cruz entrava naquele buraco, a pessoa então ficava suspensa entre a terra e o céu. Aí eles chumbavam a cruz, jogavam massa, jogavam materiais para que a cruz não balançasse, e a pessoa ficava ali. Por quanto tempo a pessoa ficava na cruz? Isso dependia muito do quanto a pessoa apanhou antes de ir para a cruz. Haviam casos de pessoas que iam para a cruz sem apanhar antes. Eles deixavam a pessoa ir para a cruz inteira, sem apanhar. Chegava na hora, pregavam e deixavam a pessoa lá, sangrando, agonizando, por dias e dias, até ela morrer. Houve casos de pessoas que levaram uma semana para morrer, ficava lá pendurada, com fome, com sede, com dor, pingando sangue, os abutres rodeando, querendo comer a carne da pessoa com ela ainda viva. Mas o caso dos judeus não era assim, porque os judeus não podiam deixar os corpos na cruz. A pessoa, no mesmo dia que era pregada na cruz, tinha que ser tirada. Então, como é que vai ser com Jesus? Ele vai ser pregado na cruz às 9 horas da manhã. E ele vai sobreviver naquela situação por 6 horas. Quanto tempo você consegue sentir dor sem tomar remédio? Quanto tempo? Talvez você diga assim: pastor, eu sou uma pessoa forte, eu aguento a dor. Que nível de dor que você aguenta? Talvez você diga que aguenta a dor, mas você está se referindo à dor de cabeça que você sente de vez em quando. Há uma dor nas costas, há uma dor de barriga, há uma dor nas pernas, há uma dor nas juntas. Nós estamos falando aqui de alguém que está em carne viva. Nós estamos falando de alguém que recebeu feridas nas mãos e nos pés. Alguém que está suspenso, pendurado, 6 horas. Eu garanto para você que nenhum de nós aqui suportaria meia hora do sofrimento que Jesus suportou por 6 horas. E o que vai acontecer naquele momento em que Jesus está na cruz? Alguns fatos interessantes vão acontecer e eu faço questão de te mostrar alguns deles. Volte comigo, por favor, para Lucas 23. A primeira coisa que acontece na cruz que me chama muita atenção é que Jesus vai liberar perdão para aqueles que lhe fizeram mal. Uma das coisas mais difíceis de praticar no Evangelho é o perdão. Alguém concorda comigo aí? Perdão é uma das coisas mais difíceis de praticar. Quando a gente perdoa, geralmente nós perdoamos por quê? Porque analisamos o comportamento da pessoa e dizemos assim para nós mesmos: fulano de tal está arrependido, então vou perdoar. A mulher olha para o marido e fala assim: ele pisou na bola, mas ele está arrependido, eu vou perdoar. O marido olha para a esposa e diz assim: ela me faz raiva demais, meu Deus, mas ela está arrependida, eu vou perdoar. Meu filho é desobediente, não, mas ele está arrependido, eu vou perdoar. O meu vizinho fofoqueiro falou mal de mim de novo, mas ele está arrependido, eu vou perdoar. A gente não gosta de perdoar, e quando a gente perdoa, é porque acreditamos que tal pessoa está arrependida. As pessoas que fizeram aquilo com Jesus, em momento algum pediram perdão, em momento algum se desculparam,
em momento algum demonstraram arrependimento. Mas olha o que Jesus vai dizer para essas pessoas através da oração. Lucas capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem que Jesus está perdoando? Aqueles que estão lhe ofendendo, lhe ferindo, lhe machucando, e essas pessoas não estão arrependidas, não estão demonstrando arrependimento, mas mesmo assim Jesus está perdoando. Minha gente, vamos analisar a nossa vida diante de Deus. Quem nós somos para não perdoar? Quem você pensa que é para não perdoar? Você acha assim: ah, pastor, eu não vou perdoar não, porque o que essa pessoa fez é imperdoável. O que essa pessoa fez é grave demais. Escute, você só pode dizer que é discípulo de alguém se você imita esta pessoa. Você quer ser discípulo de Jesus? Quem é que quer ser discípulo de Jesus? Então imite o mestre. Tem alguém que te fez mal? Tem alguém que te feriu? Tem alguém que te machucou? Perdoe esta pessoa. Ah, pastor, eu não vou perdoar não, porque ela não está arrependida. As pessoas que feriram Jesus também não estavam arrependidos, mas mesmo assim Jesus perdoou. Essa é a primeira coisa que nos chama a atenção. Outra coisa que nos chama a atenção é que os dois homens que estavam crucificados com Jesus, um à direita e outro à esquerda, eles falaram algumas coisas, e eu quero te mostrar o que eles falaram. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O camarada está na hora da morte e ainda assim abre a boca para blasfemar. Esse é o típico ser humano sem temor de Deus. Pessoa que não tem temor de Deus, nem diante da morte ela pede perdão, nem diante da morte ela se arrepende. É o caso desse homem. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Dá glória a Deus, igreja. Aquele homem pecador, apesar de ser um terrível pecador, apesar de ter cometido muitas maldades, ele olha para Jesus e identifica Jesus como um homem santo, como um homem sem pecado. E ele dá uma bronca no colega de roubo. Ele disse para o colega de roubo: você não tem temor de Deus? Nem na hora da morte? Nós estamos aqui porque merecemos. A gente mereceu morrer na cruz, a gente mereceu a pena capital, mas este homem não fez nenhum mal para merecer isso. E depois de dar uma bronca no colega de roubo, esse ladrão arrependido se dirige a Jesus. E eu preciso te dizer que uma pessoa na cruz, ela não fala normalmente, tranquilamente, como eu estou falando aqui com você sem dificuldade. Para a gente falar, a gente precisa respirar. E a respiração de quem está pregado é muito difícil. A posição que o corpo fica não ajuda o pulmão a inflar, a encher o ar. Não dá. Então a pessoa, para respirar na cruz, ela tem que tentar se levantar meio que nas pontas dos pés. Lembrando que os pés estavam como? Pregados. Como é que faz para levantar os pés com os pés pregados? Era pedir para rasgar um pouco mais de carne para a pessoa ter um pouquinho de fôlego para falar. E esse homem vai fazer um esforço imenso para falar. E esta frase que ele vai dizer aqui é a sua confissão de fé. Está aqui em Lucas 23, versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Presta atenção. A frase dele é pequena, mas é muito poderosa. Ele olha para Jesus que está ali do lado dele. Jesus estava no meio, né? Ele olha para o lado e ele diz: Senhor, Senhor. A primeira palavra,
Senhor. Quando você chama alguém de Senhor, você está se colocando na posição de quê? De servo. Então ele está se colocando diante do Senhor Jesus como um servo. Ele reconhece Jesus como Senhor e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece Jesus como Senhor e como Rei. Quantos aqui reconhecem Jesus também como Senhor e Rei da sua vida? Jesus, diante daquela declaração de fé, ele olha para aquele homem que é um bandido miserável, pecador, um homem detestável, um homem que só fez o que não presta, um homem que errou a vida toda. E o que Jesus disse para ele? Jesus olha para ele e diz assim: ah, miserável, agora quer salvação, é? Vai queimar no fogo do inferno, errou a vida toda, agora você vai pagar. Foi isso que Jesus disse para o homem? Veja aí o que Jesus disse para ele. Versículo 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dá uma glória a Deus aí bem alto. Jesus dá certeza de salvação para aquele homem, que é um pecador, que é um homem que só errou a vida inteira, mas pelo fato de reconhecer Jesus como Senhor e como Rei, está recebendo a salvação. Eu quero que você entenda que contigo não é diferente. Você pode até não ser um bandidão como aquele homem, você pode até não ser um pecador terrível como aquele homem, mas você também é pecador. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se você crer em Jesus como Senhor, se você receber Jesus como Salvador, se você fizer de Jesus o Rei da sua vida, eu posso te garantir com a certeza desta palavra: um dia você também estará com Ele no paraíso para toda a eternidade. Você vai para o paraíso também, se você crer em Jesus como Senhor e como Rei. Outra coisa interessante que aconteceu aqui, enquanto Jesus está pregado na cruz, é o versículo 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Eu gostaria que você que tem uma caneta, circule aí hora sexta, escreva meio-dia. A hora sexta na contagem de horas dos judeus é meio-dia. E se a hora sexta é meio-dia, a hora nona só pode ser 3 da tarde. Qual que é o horário que o sol está mais quente, que você não aguenta andar debaixo do sol? Qual é o horário? Entre meio-dia e 3 da tarde. Lá pelas 16 horas o sol já vai ficando mais agradável, mas depois, entre meio-dia e 3 da tarde, é insuportável, calor imenso, sol muito quente. Naquele período que o sol deveria estar mais quente, o que Deus fez? Deus fez com que houvesse trevas. Aquilo foi coincidência? O que você acha, hein? Não. Aquilo foi um sinal de Deus. Deus está mostrando um sinal na natureza. Quando o sol se apagou de meio-dia a 3 da tarde, houve trevas. A palavra é clara em dizer que houve trevas. Não é que o dia estava nublado, não. Houve trevas. Ficou meio-dia como se fosse de noite. O que era aquilo? Era Deus mostrando para a humanidade que naquele momento o sol da justiça, que é Jesus, estava se apagando na terra. Jesus estava morrendo naquele momento. Deus queria chamar a atenção de todos. Então Deus criou um fenômeno natural, a escuridão ao meio-dia. Aí vem comigo aqui no versículo 45. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Sobre isso aqui eu vou falar um pouco mais adiante. Mas eu queria que você entendesse que a morte de Jesus aconteceu às 3 horas da tarde, está escrito aqui em Lucas 23, 46, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo feito isso, expirou, morreu.
A hora que Jesus morreu, às 3 horas da tarde, houve um terremoto. Houve um alicerce de terra se movendo. As pessoas que estavam ali ficaram assustadas, ficaram com medo. O que está acontecendo? O guarda romano que estava ao pé da cruz caiu de joelhos, dizendo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Todo mundo ficou assustado. Mas o que vai acontecer agora na cruz? Eu quero que você agora venha comigo para o Evangelho segundo João. Vem comigo aqui. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 31. Diz a palavra de Deus o seguinte: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Pastor, que história é essa de quebrar as pernas? Eu vou te explicar. Os romanos executavam muitas pessoas dessa forma. Então eles percebiam que haviam crucificados que demoravam muito para morrer. Algumas pessoas tinham uma resistência maior. Algumas pessoas não tinham apanhado tanto como Jesus e chegavam na cruz com mais vigor, demoravam para morrer. E quando eles queriam acelerar o processo de morte, eles praticavam o que eles chamavam de crucifrágio. Imagine a cena: a pessoa está assim, com apoio debaixo dos pés, e toda vez que ela quer respirar, ela faz um pequeno movimento com a ponta dos pés, enche o pulmão de ar e recua de novo o corpo. Ela vai repetindo aquele movimento por centenas de vezes. Ela não vai morrer tão cedo. O que eles faziam para acelerar o processo? Eles vinham com uma marreta e batiam aqui no joelho da pessoa. Mas batiam com tal violência que o osso do joelho quebrava. A perna da pessoa deslocava. Dependendo da força com que eles batiam, havia uma fratura exposta. Você já viu uma perna com fratura exposta? O osso rasgando a carne, saindo para fora da pele? Pois foi isso que eles faziam. E quando a pessoa recebia aquele golpe de marreta nas pernas e o osso era quebrado, ela gritava de dor. Óbvio, a dor era imensa. Mas além da dor, o que acontecia quando quebrava as pernas da pessoa? Ela já não tinha mais aquele apoio. Então o corpo pendia e a pessoa não conseguia mais subir o corpo para respirar e ela morria de asfixia. Fizeram isso com os 2 ladrões, está escrito aqui, tanto da direita quanto da esquerda, morreram dessa forma. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, já estavam com a marreta na mão, não quebraram as pernas de Jesus. Por que não? Porque ele já tinha morrido. Mas por que não quebraram as pernas de Jesus, mesmo com ele já morto? Está escrito aqui em João 19, 36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Deus não permitiu, igreja. Deus não permitiu que quebrassem as pernas do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus sabe que Jesus vai morrer naquela sexta-feira. O seu corpo vai ser guardado na cruz, na sepultura, no sábado. Tirado da cruz e guardado na sepultura no sábado, mas quando for no domingo pela manhã, ele vai sair dali andando com as próprias pernas, ressuscitado e vivo para todo sempre. Ele não pode ter as pernas quebradas, porque ele vai precisar do seu corpo inteiro. Então Deus não permitiu. Se Jesus tivesse ficado vivo mais 5 minutos, talvez eles teriam feito isso. Jesus entregou o Espírito na hora certa. Cada detalhe da cena da crucificação está sendo cronometrado por Deus. Só que os soldados precisam ter um atestado de óbito. Eles precisam ter certeza de que aquele homem foi tirado da cruz morto.
E aqui eu vou te mostrar o atestado de óbito de Jesus. João 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu o que, minha gente? Saiu o que, minha gente? Sangue e água. Presta atenção. Eles pegaram uma lança. O que era uma lança? Era uma haste de madeira bem comprida, com uma ponta de ferro, de aço, como se fosse uma espada. A ponta era como se fosse uma espada. Eles usavam muito em batalhas medievais, quando o soldado ia a cavalo, né? E aí ele jogava lança. Como Jesus está pendurado, ele está numa posição alta. Não dá para o soldado tirar a espada da cintura e furar ele. Ele está no alto. Então eles pegam uma lança, e com a lança ele faz este movimento, espetando Jesus. Aquela lança vai penetrar aqui, ó, pelo lado, e vai rasgar a carne. Qualquer pessoa que estiver viva, se ela for no laboratório tomar uma injeção ou tirar sangue, pode ser machão, né? É machão, é forte. Mas quando a agulha entra, a gente... Doeu? Não. Não é assim, gente? E tem gente que não gosta nem de olhar o sangue entrando naquele tubinho, não, que se olhar, passa mal. Pois é. Quando colocaram aquela lança do lado de Jesus, nem um gemido, nem um estremecimento. Ele estava morto. Os soldados disseram, está vendo? Olha lá, está morto. Só que quando eles puxaram de volta a lança, diz a palavra que saiu sangue e água. E aqui isso nos chama a atenção. Por que saiu sangue e água? O que é esse sangue e água? Tem algum médico aqui hoje? Tem algum médico aqui nessa reunião? Pois é, se tivesse um médico aqui, ele ia te explicar melhor do que eu. Já que não tem um médico, vai eu mesmo. Todos nós temos no coração, em volta do coração, uma membrana chamada pericárdio. O teu coração está dentro dessa bolsa chamada pericárdio. E esse pericárdio possui uma espécie de um soro que protege o teu coração. Quando aquela lança entrou aqui pelo lado, ela foi subindo, subindo, e a ponta da lança perfurou essa membrana chamada pericárdio. E aquele soro saiu. Então a água que João viu saindo, porque está escrito aqui no versículo 35, e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que vós também o creiais. João está dizendo, gente, eu estava lá ao pé da cruz, eu vi, saiu sangue e água. A água é esse soro do pericárdio. E esse sangue? É o que esse sangue? Você acha que ainda tem sangue nas veias de Jesus? Analisa. Jesus está derramando sangue desde lá do Getsêmani, aí passou pelo Sinédrio, onde ele derrama sangue quando apanha dos juízes. Depois ele vai para o pretório, onde ele vai ser açoitado, derrama muito sangue. Depois ele vai para a fortaleza Antônio, onde ele apanha também dos soldados de Herodes, é escarnecido, derrama mais sangue. Depois ele vai levar a cruz pela via dolorosa e vai deixando sangue pelo caminho. Depois ele recebe as feridas nas mãos e nos pés e derrama muito sangue. E por fim ele fica 6 horas pingando sangue. Você acha que ainda tinha sangue nas veias de Jesus? Você acha? Claro que não. Todo o sangue que havia no corpo de Jesus já havia sido drenado. Aquele restinho de sangue que saiu era o sangue que ainda estava no coração de Jesus. O coração é uma bomba que bombeia sangue. E se você abrir o coração, o que tem no coração? Sangue. O que tinha naquele coração de Jesus? Sangue. E ele derramou
a última gota de sangue que tinha por mim e por você. Vamos aplaudir esse Senhor maravilhoso, que fez um sacrifício perfeito. Aquela ferida que Jesus recebe depois de morto é o seu atestado de óbito. É a prova que os soldados vão levar para dizer: ele morreu mesmo. Agora vamos trazer isso para o mundo espiritual. O que é o sangue e a água que Jesus derramou naquela última ferida que recebeu já na cruz? A água é a purificação. Tudo que está sujo e a gente quer purificar e a gente quer limpar, nós usamos o quê? Água. Todos nós estávamos sujos diante de Deus, imundos diante de Deus. O salmista fala que ele me encontrou quando eu estava num lamaçal de pecado. Todos nós estávamos sujos do pecado, mas através desta água purificadora do Senhor Jesus, nós fomos purificados. Hoje, quando Deus olha para você, Ele não te vê mais como um pecador sujo, imundo. Ele olha para você e te vê de vestes brancas, porque você foi lavado, você foi purificado. A água purificadora do Jesus te limpou por completo. E o sangue, pastor? O sangue é a remissão. O sangue, gente, é o preço pago por Deus pelos nossos pecados, pela nossa salvação. Toda a igreja, por favor, fique de pé. Você precisa entender que o sacrifício de Jesus não foi um acidente, não foi um assassinato comum. Mataram Jesus igual matam muita gente. Até hoje tem gente sendo assassinada. Jesus foi assassinado como qualquer outra pessoa. Não, não foi um assassinato qualquer. Aquele ali foi o sacrifício do Filho de Deus, feito por mim e por você. Toda a igreja fecha os olhos agora, por favor. Depois de tudo que você ouviu, você precisa entender que foi por você que Ele morreu. Que foi para te salvar. Que foi para te dar a vida eterna. Talvez você que está aqui nesta noite ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida. A decisão de se entregar para Jesus. Você precisa fazer isso hoje. Você precisa fazer isso agora. Porque Jesus está às portas. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e antes de voltar para o céu, Ele prometeu que voltará para buscar todos aqueles que aguardam a sua vinda. Todos aqueles que estiverem preparados, aguardando a sua chegada. Pastor, será que tem jeito para mim? Eu sou um pecador terrível. Eu tenho errado, eu tenho feito coisas que entristecem a Deus. Eu tenho cometido muitos pecados na minha vida. Eu posso garantir para você que por pior que você seja, por mais vermelhos que sejam os seus pecados, Jesus vai te purificar a ponto de te tornar alvo como a neve. Você teve salvação para aquele ladrão da cruz? Por que você acha que não vai ter salvação para você? A questão é, você recebe Jesus como Senhor e Rei na sua vida? Se você ficar com essa de, eu já tenho minha religião, eu não vou aí na frente não, pastor, porque eu já tenho minha religião. Ninguém está falando de religião aqui. Eu não estou te oferecendo religião, eu estou apontando para Jesus e dizendo que Jesus é o único Salvador que pode te dar o acesso à vida eterna, que pode te dar o acesso ao reino de Deus. Por isso eu faço agora a pergunta mais importante desta noite: quantos aqui hoje querem receber a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão agora, bem alto, junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Levante a sua mão agora, bem alto. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, você que quer recebê-lo como Senhor e Rei, como Senhor e Salvador, levante a tua mão agora que eu vou orar por você. Tem alguém aqui que quer fazer isso?
Se tem, levante a mão. Eu vou fazer um segundo apelo. Esse apelo é para você que diz assim: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, sabe? Comecei a andar com Deus, comecei a servir ao Senhor, mas aí eu me afastei. Eu saí da presença de Deus, eu saí da casa do Pai. Será que Jesus ainda me ama, pastor? Será que ainda tem salvação para mim? O filho pródigo, filha pródiga, olha aqui para mim, preste atenção. Ainda que você tenha caído, o Pai está aqui para te levantar. Ainda que você tenha errado muito, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Se você está afastado da casa do Pai, volta. Volta para Jesus hoje, volta para Jesus agora. Aproveita esta reunião e saia daqui hoje com a certeza da tua salvação, com a certeza da comunhão com Deus. Tem alguém aqui que está afastado da casa do Pai e quer voltar para Jesus? Levante a mão agora que eu vou orar por você. Tem alguém aqui que quer? Deixa eu falar com você que está assistindo essa mensagem agora. Eu não sei onde você está, não sei quem é você. Mas eu sei de uma coisa. O Pai tem um plano de salvação para a tua vida também. Você quer se entregar para Jesus? Aí onde você está. Não importa se você está em casa, se você está no trabalho. Alguém te mandou o link desse vídeo, falou: assiste essa mensagem. Onde você estiver agora, você pode entregar tua vida para Jesus e recebê-lo como teu único Senhor, como teu único Salvador. Aqui nesta igreja onde eu estou agora, todos já são salvos. Quem aqui já é salvo, dá um glória a Deus aí bem alto. Agora falta você. Você quer? Quer entregar tua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Vamos fazer o seguinte: eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar e vou orar por você. Se você que está me assistindo ou me ouvindo pela rádio quiser fazer o mesmo, aí onde você está, dobra os teus joelhos também. Ah, pastor, eu estou dirigindo e ouvindo pela rádio, não dá para ajoelhar. Você pode colocar a mão sobre o coração, você pode repetir essas palavras comigo. Eu vou pedir que toda a igreja feche os olhos e interceda, porque à distância Jesus está salvando vidas agora. E você que está acompanhando esse vídeo ou ouvindo esta pregação pela rádio, pela internet, aí onde você está, coloque a mão sobre o teu coração e ore comigo. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e reconheço que preciso de Jesus em minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e te recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Apaga as minhas iniquidades e começa hoje uma nova história em minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu não tenho como mensurar o alcance desta mensagem. Pessoas agora em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil estão ouvindo esta mensagem através desse áudio, nas plataformas digitais, no rádio. Há pessoas agora em qualquer lugar do Brasil ou fora dele assistindo esse vídeo, recebendo essa mensagem pela internet ou pela TV. Onde quer que tenha alguém agora, Pai, com joelhos dobrados, entregando a vida ao Senhor Jesus, escreve esse nome agora, Pai, no livro da vida. Perdoa os pecados que esta pessoa cometeu. Comece um novo tempo. Comece uma nova história na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.